Graça e paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus possa falar o coração de todos em nome de Jesus. Eu tenho orado muito para que esses vídeos e esse trabalho que o Mateus está fazendo aqui na igreja possa chegar o mais longe que a gente conseguir fazer. A gente tem eu fiz um plano, um prazo. Eu quero até o fim desse ano aqui, eu tenho alguns objetivos que eu quero alcançar. Não só individual, mas para a igreja também. E até o fim do ano, esses objetivos, eles vão nortear o que nós vamos ser em 2027. Eu pedi ao Senhor isso porque eu quero uma igreja mais avivada, eu quero uma igreja mais barulhenta. Eu vou falar assim que eu acho que fica mais fácil de falar. Eu queria que todos tivessem liberdade aqui na igreja. Eu tenho pensado em mudar até os cultos de quarta-feira aqui. Os cultos de quarta-feira quero fazer igual lá no Rio de Janeiro. Ficar quase 1 hora dando oportunidade para quem quiser aqui vir cantar, vir testemunhar, vir... A gente tem que fazer mais a obra do Senhor e é isso que eu tenho pedido ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13. Nós estamos com um propósito das parábolas de Jesus, tá? Eu estou seguindo o cronograma, tá bom? Nós já fizemos 13 cultos com as parábolas do Senhor. Na realidade foi 14, porque teve um a mais que uma parábola teve que ser pregada mais de uma vez. Lucas 13. Nós temos 4 versículos para ler só. É o 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Amém. Lucas capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? Essa parábola é uma parábola muito dura. Basta a gente conhecer as palavras do Senhor, que a gente já percebe que só de você ler a parábola, você sabe que é uma parábola dura. Ela traz uma verdade dura. E qual que é o objetivo de Jesus com essas parábolas? É dar conhecimento ao homem de como é o mundo espiritual, de como é o reino de Deus, de como funcionam as coisas, para que o homem não seja enganado, para que o homem não faça errado a sua vida e não conduza errado a sua vida. Esse é o propósito. Eu vi hoje 2 pastores conversando na internet, né? E um deles estava falando assim: as igrejas que estão pregando a verdade, as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas têm, diz a Bíblia, comichão nos seus ouvidos, né? Então, quando vem a verdade assim, elas balançam assim, sabe? Quando você não quer ouvir alguma coisa, a Bíblia fala que tem comichões nos ouvidos. Não querem ouvir a verdade, porque a verdade confronta. Mas eu queria falar uma coisa, antes de eu entrar na mensagem. Eu aceitei Jesus em 98. No ano 2000 comecei a fazer a obra de Deus.
Faz 26 anos que eu faço a obra de Deus. E a minha vida nunca foi transformada por palavra de bênção. Eu nunca tive a minha vida transformada por causa de palavra de bênção. Porque palavra de bênção não muda ninguém. Quem é mais velho da igreja sabe disso. Que palavra de bênção não muda a vida de ninguém, não. O que muda a vida das pessoas é o confronto. O que muda a vida das pessoas é quando a palavra vai de encontro a elas. O versículo que fala assim, Deus castiga aquele que ama, essa palavra castiga, ela não vem do castiga do homem. Que nem, por exemplo, você fazia uma malcriação lá com seu pai te botava de castigo lá, não deixava você jogar videogame, ou sei lá, alguma coisa parecida com isso. Não vem desse castigo. Vem de uma palavra de confronto. Castigo nunca é o castigo do homem. Porque Deus vai castigar o homem uma vez só. Vai ter só um dia que isso vai acontecer. Que é no grande julgamento. E aí aqueles que vão ser condenados ou castigados, esses vão para o lago de fogo e pronto, ali acabou. É só esse dia que vai ter. Então o sentido de castigo de Deus nunca pode ser comparado ao sentido de castigo do homem. Deus não tem interesse em castigar você. Deus tem interesse que você cresça. Aleluia. E castigo para Deus não é açoite, não é você pegar um chicote e bater, um cinto e bater. Castigo para Deus é confronto. É quando Deus lhe confronta. Deixa eu explicar melhor isso. Aprende uma coisa, ó, Deus não tem medo de ninguém. Pastor, por que você falou isso que Deus não tem medo de ninguém? Então, se Deus tiver que afrontar você, Ele afronta. Se Deus tiver que afrontar o Renato, Ele afronta. Se tiver que afrontar a mim, Ele afronta. Se tiver que afrontar o homem mais importante do mundo, Ele afronta. Ninguém pode ir contra Deus, ninguém vence Ele, sabe? Então Ele é imbatível. Por isso o confronto, Ele não nega isso. Dá para entender essa parte? A segunda parte é assim, ó. Para Deus, confronto é prova de amor. Para o homem, confronto pode ser prova de distância, de reprovação. Mas para Deus, confronto é prova de amor. Deus só confronta os filhos que ama. Ele não confronta o filho que ele não ama. Se é que existe isso, né? Se existe filho que ele não ama, né? Mas o confronto fica sempre para os filhos de Deus, né? Pode ver que Deus nunca confronta quem está perdido. Quem está perdido, Ele tenta salvar. Ele manda os enviados dele para salvar. Mas quem já está salvo, Ele confronta. Está dando para entender isso? Por que é importante falar isso e explicar bem dessa maneira mais suave e tudo? Porque todas as vezes que a gente recebe uma palavra um pouco mais forte, não porque é forte acusatória, mas porque ela é mais forte para nos orientar. Ela tem que ser mais forte, que é para nós. Opa, isso aqui eu não posso fazer. E o objetivo de Deus é que você vai morar com Ele, o objetivo de Deus é que você vai viver com Ele. Por isso Jesus fez todo tipo de parábola. Por exemplo, quando Ele falou, eu sou o bom pastor. Você vê aquela palavra em João 10, você fala assim, olha que delícia de palavra é essa, né? Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? É uma palavra linda, uma palavra de bênção, uma palavra que você se sente confortado, ao mesmo tempo que Deus chama atenção. Quem tem filho aqui? Não, quando você criou seu filho, está criando seu filho,
Você só cria seu filho com palavra de bênção? Não. Tem uma hora que você puxa a orelha dele. Tem uma hora que vem uns tapão no bumbum, não é? Tem uma hora que você é um pouco mais severo, não é isso? Porque se não for também, não tem limite. Assim é Deus conosco. Eu preciso explicar isso, porque, como toda a igreja aqui sabe, a gente já não fala mais para nós só aqui, a gente fala para outros lugares. E graças a Deus por isso, mas as pessoas têm que entender o que é a palavra de Deus em tudo. Eu não posso escolher um pedaço da palavra e falar assim, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Dá para entender? E vou repetir, nós fizemos no coração de falar todas as parábolas de Jesus. Eu estou indo segundo uma listinha que tem aqui. Eu coloquei na presença de Deus, pedi para ele me orientar e até agora ele tem autorizado que a gente faça um de cada vez. É um atrás do outro. Então não é escolhido palavra para falar com ninguém. Já vou adiantar, se Jesus não voltar domingo que vem, por exemplo, nós vamos falar dos primeiros assentos e dos convidados. Depois nós vamos falar da grande ceia. E depois acerca das providências e edificação da torre. Nós vamos para todas essas parábolas que Jesus falou. A da torre é maravilhosa, né? A da torre é uma das mais maravilhosas. Mas quando chegar lá a gente fala. Amém? Dito isso, vamos para a palavra então. Fala o primeiro versículo e a gente vai que nem nós apanhava da mãe quando nós era pequeno. Você sabe como é que você apanhava da sua mãe? De etapa, né? Você tem que fazer certo. Né? Parecia sílaba, né? Pá, pá, pá. Cada sílaba era uma chinelada. Vamos igual a mãe batia em nós, vai. 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Olha lá, então a parábola começa assim, tinha uma vinha. Quem tem a vinha? Deus. A vinha é dele. As árvores, o vinhedo que está plantado lá somos nós, eu e você. Não é aquele lá e aquele outro. Nunca a gente vai jogar para lá. É aqui, sou eu. E a reflexão que Jesus quer trazer para nós é essa daqui, uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achou. A palavra de Deus conta em Marcos 11. Coloca lá, filhinha. Versículo 20, ou 19, 20, não sei. Vê aí. Passando pela vinha, não, acho que está no 18, está mais para cima. Não. Pode deixar no 20 mesmo. Eu não vou lembrar onde está. Eles passando pela manhã viram uma figueira que tinha secado desde as raízes, 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Jesus respondendo, tende fé em Deus, em verdade, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, aí ele dá aquela lição. Todos conhecem aqui essa parte da palavra. Jesus vai entrar em Jerusalém e a Bíblia fala desse jeito. Filhinha, eu vou falar, vê se você acha, deve estar um pouquinho mais para cima ali, tá? Vê se você acha. Ele fala assim, e Jesus sentindo fome, foi até a figueira para achar um fruto. Mas não era tempo de figo. Não era tempo de dar fruto. E ele foi lá, não achando o figo, não achando o fruto, ele amaldiçoou a figueira. 12. Renato achou lá, filhinha, põe no 12. Eles saíram de Betânia, é isso mesmo, E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então a Bíblia especifica, não era tempo de figo. Ele foi lá para buscar um figo.
Quando não tem tempo, não tem o tempo do fruto, não tem mesmo, né? Então, põe o 14 para mim ver se continua, ó. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então Jesus sentencia ela, falou assim, agora de ti ninguém come mais nada. Um dos versículos mais difíceis de se explicar, porque quando a pessoa não entende o que é o reino dos céus, acha que Jesus fez isso simplesmente para mostrar poder. E na verdade, Jesus estava falando que a figueira somos nós. Se é tempo de ter figo ou não é, quando Jesus vier comer em nós, nós temos que ter comida para Ele. Quando Jesus vier até nós, tem que achar fruto. Se não achar fruto, para nada serve. Volta para a palavra lá para... Filhinha? Isso, Dizia essa parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela. Está vendo que ele foi procurar fruto nela? Olha lá. Mas não achou. Não achando. Então ele não achou fruto. Vai lá. E disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então uma árvore, você teria uma árvore na sua horta, no seu pomar lá que não dava nada? Arranca ela logo e põe outra no lugar, não é isso? A gente automaticamente faz isso. Ah, aquilo está seco, não dá nada, a gente tá aí. Então aqui eu aprendo a primeira lição. Quando Jesus vai naquela figueira e não acha fruto, a revelação vem agora. Há 3 anos que eu estou buscando isso. Então eu aprendo uma coisa, ó. No mínimo, eu tenho que dar fruto nesse período. No mínimo, eu tenho que dar fruto nesse período. Eu não posso correr o risco de ouvir isso que esse vinheteiro ouviu. E disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não o acho. Então, não era só um dia que foi buscar o fruto. Não era só uma vez que foi buscar o fruto. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus e você veio para o reino de Deus, você é a vinha plantada. Todas as condições do mundo para você dar fruto foi dado. E nós temos que dar o fruto, porque Jesus nos abençoou para isso. Aí você fala assim, abençoou como? Ele falou assim, eu vos nomeei para que vá e deis fruto, e que seus frutos permaneçam. Então o fruto que nós damos não é um fruto temporão, não é um fruto que dá e se você não comer essa semana, na semana que vem está podre. Não é um fruto que você tem que rapidamente colher ele e fazer alguma coisa com ele. O nosso fruto é permanente. A Bíblia fala, vai e deis fruto, que seus frutos permaneçam. Permanente o fruto. O fruto não fica um período. Mas preste atenção, não dá para você viver daquilo que você fez há 5, 6 anos atrás. Você vai conversar com crentes, você vê que eles falam assim, eu tinha uma época na minha vida que eu andava tanto com Deus. Olha, eu estava falando com um pastor, ele falava assim, irmão, quando eu me converti, o negócio era assim. Eu chegava 3 horas da manhã, nós estávamos na vigília. Depois nós saíamos da vigília por volta de 5, 5:30 da manhã, e depois nós ia direto para a igreja, já ia limpar a igreja, já ia fazer, porque nós estava tudo desempregado, né? Nós ficávamos 24 horas trabalhando para o Senhor.
A gente, depois que limpava a igreja, nós ia fazer visita na casa dos irmãos. Você precisava ver, Deus guiava nós. Nós entrávamos, ele falava, nessa casa, nós entrava na casa, a pessoa realmente estava precisando. A gente ia lá, orava, as pessoas eram abençoadas. Nós saía de lá, irmão, nós entrava na igreja, eu almoçava na igreja, que muitas vezes era o pastor que dava comida para nós. Nós ajoelhava ali, começava a orar, pedia ao Senhor o poder do alto, chegava no culto, irmão, a igreja estava cheia. Aí eu falava, nossa, mas que bênção, né? E agora? E agora? Ah, sabe como é que é, né? A gente, né? Pô, se o fruto ficou lá atrás... Aí você fala assim, pastor, mas e se eu estiver desanimado ao ponto de não conseguir dar fruto? Desânimo é opcional. Eu não falei que é fácil de vencer, tá? Falei que é opcional, só falei isso. Eu também já fiquei muito desanimado, muitas vezes, muito desanimado, muito. Falar a verdade, por muitas vezes quis entregar a credencial para o Senhor, né? Como se diz, né? Falar, tá, Senhor, para mim não dá mais. Muitas vezes, nem sei quantas. Mas é opcional. Se você lutar, você vence. Se lutar contra aquilo, você vence. Agora, você só luta por uma coisa que você ama. Você não luta por uma coisa que você não se importa. Você não luta por alguma coisa que você não está nem aí para isso. Você só luta por uma coisa que você ama de verdade. Então o desejo do nosso coração só começa a surgir para a gente vencer, por exemplo, o desânimo, quando a gente ama o Senhor de verdade. Eu não posso viver dessa forma com Ele, eu não posso viver desse jeito com Ele. Quem está entendendo? Glória a Deus! Então, olha bem o que o Senhor está falando para nós. Olha o que Ele está falando para mim e para você. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Ou eu estou naquela fase ainda, sabe, de frutos de arrependimento, como a Bíblia fala, no começo, quando você vai ver lá as primeiras partes do Evangelho, Jesus fala assim, vós tem que produzir frutos que trazem arrependimento. Por que você tem que produzir frutos que trazem arrependimento? Porque eu vivo uma vida toda torta. Aí eu tenho que ir lá até o Senhor e tudo, depois que eu aceito o Senhor, eu começo a me policiar, não é? Eu começo a parar de falar besteira, eu começo a parar de chamar santo, né? Nossa Senhora, eu começo a parar com essas coisas. Por que eu começo a parar com essas coisas? Porque Deus vai bloqueando, tá entendendo? Aí eu vou dando fruto que mostra que eu me arrependi. Esse é chamado de fruto de arrependimento. É quando uma pessoa vinha até mim, afrontava, eu batia de peito em cima. Agora não, agora mesmo que eu queira, eu baixo a cabeça. Isso é frutos de arrependimento, são frutos que mostram que eu estou arrependido. Esse é o primeiro fruto que todos nós devíamos mostrar todo dia. Mas o fruto que Jesus vem para comer não é esse, o fruto não é o fruto do arrependimento, é o fruto que está gerado. Jesus falou assim, eu sou a figueira, vós é as varas. Aonde dá o fruto? No tronco da árvore ou na vara? Dá na vara. Dá nos galhos, né? Vara, que a Bíblia fala vara. Dá nos galhos. É os galhos que dão a árvore. Se eu sou um galho do Senhor, eu tenho que produzir. Tem que nascer fruto na minha árvore. Porque eu sou um galho, né? Não sou árvore, sou um galho. E qual é o fruto que está lá? Jesus quer comer um fruto hoje. O que ele come? O que eu tenho produzido? E eu não estou falando de produção humana, eu não estou falando de produção, olha Senhor, eu trabalhei, ganhei dinheiro, ou comprei uma casa, comprei um carro, comprei um apartamento, não é nada disso que ele está falando. Ele está querendo um fruto que para ele é bom de comer, é para ele que é bom de comer, porque quem vai comer é ele, não é eu que vou comer.
Quem está entendendo? Aí vem aquela pergunta que vai ficar sempre no nosso coração, né? Pastor, mas eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. Como eu faço? Bom, irmão, eu falar a verdade, eu não tenho explicação para isso. Porque a palavra não me deixa explicar isso. A palavra diz que eu sou uma vinha, eu sou uma árvore na vinha do Senhor. Ele diz que essa árvore tem que dar fruto. Se eu sou uma árvore na vinha do Senhor, eu tenho que dar. Ele não ia me plantar lá, para mim não dá nada. Você ia plantar, você plantava, se eu desse uma muda para você de uma fruta, eu falava, planta lá, Léo, mas isso aqui não dá nada. Você planta, você vai, eu lá quero isso aqui, vou jogar fora. Não dá nada. Toda muda que você planta, você tem o objetivo de querer o fruto dela. Você quer que ela produza. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fruto para me entregar para Ele? Aí algumas pessoas pegam aquela parte de Marcos e falam assim, ó, você vê, não era tempo de dar fruto, e Jesus foi lá para comer. Ora, Jesus nunca vai avisar a hora que Ele vem comer. Ele nunca vai falar a hora que Ele vem comer. A hora que Ele vem comer tem que achar o fruto. É isso que tem que acontecer. Nós somos as árvores que dão os frutos. Aí você fala assim, poxa pastor, mas é uma palavra de confronto, como o senhor disse. Isso é uma palavra de confronto para você crescer, para você ir à frente, para você seguir mais adiante, para você fazer mais, para você aprender mais, para você ter mais vontade, para você tirar o desânimo, para você ir mais adiante, para lá na frente, quando o seu sorriso abrir, ele abrir mais largo. Ele não vai abrir menor, ele vai abrir maior. Você vai falar, eu venci. Não é uma palavra de confronto para mim me ajoelhar, me prostrar. Você acha que Jesus chamaria a sua atenção se você não pudesse fazer nada? Ele vai disciplinar, irmão, ele vai confrontar quem não pode fazer nada. É um confronto. Ei, cadê? O que você tem preparado? O que você fez aí? O que você está fazendo? E às vezes Deus pergunta isso mesmo. Não porque Ele não sabe, mas porque a gente não quer contar nada. A gente tem Deus tão distante que a gente nem conta nada para Ele do que está fazendo. Eu estava orando para Ele, eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe lá a igreja dos meninos lá, que eles venham conseguir fazer direitinho lá, porque quando você entra dentro de um galpão, é a pior coisa que tem é entrar, né? Porque você tem que montar tudo, apesar que o Wallace ele tem uma especialidade para isso, né? Confio muito nele para isso. Mas mesmo assim eu estava orando. Você está orando para que sentido? Para que Deus possa abençoar. Para que Deus possa fazer daquele lugar um lugar de ganhar almas. Para cada alma que ganhar naquele lugar, ser disposta diante do Senhor. Você imagina? Quantas pessoas lá vão aceitar Jesus, quantas pessoas vão ser curadas, quantas pessoas vão ser livres, vão ser libertas, quantas pessoas não vão receber a bênção do Senhor. Os frutos estão lá. Os frutos estão aqui. A gente chega, como é que, se alguém perguntar da igreja para você, o que você fala da igreja? Como é que você apresenta a igreja? Você fala assim, lá é uma igreja comum, lá é grande, é assim assado, mas o pastor grita muito. Como é que você fala da igreja? Você apresenta os frutos que a igreja dá ou não? Ou você simplesmente fala assim, não, é igual a qualquer lugar. E eu não estou falando só da nossa igreja, tem igreja lá em Goianésia, eu falei com o pastor lá também, falei com o pastor Cristiano aqui, eu falei, o que a gente vai fazer? Nós temos um relógio de oração, nós
pusemos para esse sábado agora, né? Eu já pus lá no grupo, pus hoje. Lá no grupo de pastor. Ele falou, pastor, uma semana antes, para que o senhor fez isso? Eu falei, porque segunda-feira já está escalado. Segunda-feira, a igreja de Águas de Lindóia vai toda orar por todas as igrejas. Aí eu estou esperando para ver quem vai para terça-feira, quem vai para quarta-feira, qual o dia que vai ficar para a nossa igreja. Aí você fala, pastor, mas tanta oração, a gente ora durante a semana, ora lá no relógio de oração que o Renato propôs, é isso. É assim mesmo não, é pouco. Jesus falou assim, ó, você não pode vigiar comigo nem uma hora. Pastor José falava para mim assim, o mínimo que um crente tem que orar por dia é uma hora. Ah, pastor, mas hoje ninguém mais fala. Você percebeu que ninguém mais fala de oração? Pode pegar podcast, pregação. Ninguém mais fala de oração, não. Está cada vez mais forte aquilo da obrigação de Deus fazer um negócio, dá para entender? Ele que faça, ele que se vire lá. Eu estou olhando tanto para mim, irmão, eu estou olhando tanto para a minha figura, que eu vou acabar não produzindo mais nada. E vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Deixa eu ler. Perdão. Deixa eu ler o 7. Eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira. Aqui fala 3 anos, tem um tempo. Deus não vai ficar a vida inteira procurando fruto em você. Existe um tempo aqui. E a Bíblia não põe um tempo porque ele quer simplesmente contar uma história. Se a Bíblia coloca tempo é porque esse tempo vai ser respeitado. Se nós, os seres humanos, não atentamos porque a palavra do Senhor fala, Deus atenta para a palavra dele. Procurando nessa figueira e não acho. Corta. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Agora sim, filhote. E respondendo ele disse, Senhor, deixa esse ano, até que eu cave e esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandará cortar. Jesus termina essa parábola falando dele, né? Ele fala assim, espera um pouco. Deixa eu cavar em volta. E às vezes cavar é duro. Já cavou? Já quem trabalhou na roça sabe como é que é. Você põe a planta, ela fica muito velha na terra. A terra fica dura que nem isso aqui, ó. Aí você começa a dar com a enxada, dar com enxadão, dar com picareta, você começa a abrir aquilo, começa a rasgar. Muitas das vezes você pega partes da raiz daquela árvore e corta. A terra em volta dela tem que ser abalada inteira. Ela não pode ser uma terra que fique durinha. Não é durinha que fala, né? Sei lá, vou falar assim. Fica aquela terra dura do lado. Ela não pode ficar mais aquela terra. A terra tem que ser abalada inteirinha. A árvore toda tem que ser abalada. Tem algumas árvores que você corta ela. Porque cortando ela, ela fere, ela produz a seiva que vai curar ela. Essa é a parábola que Jesus está falando. Então Jesus se compromete a ir cavar a terra. Jesus se compromete a ir abalar a árvore. Essa parte não é tão gostosa. A gente não glorifica tanto a Deus por isso, né? Mas ele vai abalar a árvore. A árvore fica abalando, sabe? É a hora que você perde a confiança. É a hora que você não sabe mais quem você é. É a hora que, como diz o louvor do Carlos lá,
Se Deus existe ou está longe, eu não sei. Ele está abalando a árvore. Pastor, era preciso isso? Eu creio no meu coração que não. Mas eu não posso dizer que ele não faz se a palavra está dizendo que ele faz. Por que vai abalar a árvore? Porque a árvore acomodou. Que a árvore não tem mais vontade de fazer. A árvore não quer mais ter tanto trabalho. Dá para entender? Então a árvore tem que ser abalada. Toda ela vai ser cavada em volta. Depois ela vai ser estercada. Esperança. Se a árvore está sendo abalada, é porque ele vai estercar. Pastor, o que é o esterco da árvore? A hora que... Eu não gosto de usar esses jargões, né? Mas a hora que eu tiver rendido, aí ele vem com o ânimo dele. Aí ele fala assim, vou te ensinar mais uma vez. Sou eu que comando a sua vida. Sou eu que falo para você o que você faz e o que você não faz. Sou eu que falo para você o caminho que você vai andar. Sou eu que comando a sua vida. Você percebe que o que ele está falando fica mais forte, porque você sabe que as suas raízes foram abaladas. Você sabe que sem ele a árvore vai ser tirada daquele lugar. Você sabe que sem ele o negócio vai, a árvore vai deitar. Você já arrancou uma árvore, aí você vai cortando as raízes, chega uma hora que o peso dela ela cai. Você sabe que vai acontecer isso. Mas aí ele vem te dando força de novo. Essa é a hora de você aproveitar, né? Eu vou continuar dando fruto. Eu vou continuar dando fruto. Então, se tiver que me chamar de crente cansativo, vai me chamar. Pode me chamar. O pastor só fala de Bíblia, só fala disso. Às vezes a gente fala alguma coisa, o pastor já fala que não é para fazer assim. Eu vou ser chato até o fim mesmo. Eu vou ser chato comigo, eu sou chato demais comigo. Tem hora que eu olho para mim e falo assim, cala a boca. Não você fala. E eu respondo, eu estou falando para o seu bem. Eu não faço nada disso. Não pode me algemar e me levar, né? Estou só falando para você. Aí é uma briga interna que a gente tem, né? Eu fico falando assim, olha lá você reclamando de novo. Você não tem que reclamar de nada. Olha tudo que eu fiz para você, olha como eu fiz. E às vezes a gente é abalado justamente para se enraizar de novo. Não tenha medo de Deus. Vou testemunhar. Esses tempos atrás, anos, meses, dias, sei lá, horas, sei lá, pode ser em qualquer tempo. Eu falei para ele assim, Senhor, eu ousadamente eu falo para o Senhor, eu não tenho medo do Senhor. E eu me baseio no que Davi falou. Um dia falaram, Davi pecou e quando foi para... O profeta veio falar com ele e disse para ele assim, você quer o quê? 3 anos fugindo do seu inimigo? 3 meses cair na mão da fome? Ou por 3 dias você cair na minha mão? Davi nem pensou. Ele falou, 3 dias na mão do Senhor. Aí ele fala para o profeta, eu sei que meu inimigo não vai ter dó de mim. Eu sei que a fome não vai ter dó de mim. Mas eu sei que a misericórdia de Deus vai me alcançar. Vou te dar mais uma palavra. Jó estava leproso. Jó foi colocado dentro de um buraco. Ele cavou um buraco para ele ficar dentro. Para o cheiro
não espalhar muito. Jó não tinha mais orelha. Jó não tinha mais nariz. Porque a primeira coisa que a lepra começa a consumir é a cartilagem. Jó não andava direito, porque ele já não tinha cartilagem no joelho, nos cotovelos. Ele não tinha cartilagem, porque a lepra já tinha comido a cartilagem dele. Aonde ele fala assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e naquele dia ele há de se levantar. Aleluia. Jó já considerava que a vida dele tinha esvaído, ele ia morrer. Mas mesmo nessa condição, Deus levantou ele de novo. Deus colocou ele de pé. É isso que Jesus está falando, ó. Põe no 8 para mim, filhinho. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa esse ano, até que eu cave e esterque. É o que Deus faz. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortar. Depois de Jesus abalar a árvore toda, colocar esterco, fortificar a árvore de novo, a árvore só não dá fruto se ela não quer. Ela só não vai dar fruto se ela não quer. Quem compreendeu? Amém. Às vezes é uma palavra de confronto, mas eu quero que você conheça a Bíblia inteira. Eu não quero que você conheça só uma parte da Bíblia. Se amanhã eu não estiver mais aqui, se amanhã eu estiver em outro lugar, o conhecimento que é necessário você já tem. O conhecimento que é preciso para você continuar, você tem. É só você não deixar escapar isso do seu coração, não deixar você escapar isso da sua mão. A vida é sua. A vida é sua. É você que vai prestar conta da sua vida, não sou eu. Você vai se apresentar diante do Senhor e tudo que você fez e pensou, você vai ter que falar para Ele. Não é para mim que você presta conta. Não é para a igreja Ágias que você presta conta. Você tem que saber que você vai prestar conta de tudo que você faz. Eu falei aqui na sexta-feira, quando você não conta o seu dia direito, quando você arruma mais trabalho do que você pode fazer, e depois quando sobra para Deus, se sobra alguma coisa para Deus, é o resto do resto. Essa conta não vai fechar. Tá, neguinho? Essa conta não vai fechar. Aquelas pessoas que falam assim, ó, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho direito de viver a minha vida. Você tem todo o direito de viver sua vida. Nunca ninguém vai tirar o seu direito de viver a vida. O problema é quando ela findar. O problema é quando terminar. Deixa ele, Wesley. Deixa ele correr, mano. Eu sei. Vou falar para tomar cuidado aqui com o negócio. Eu gosto dele. O problema é quando a vida finda. Vocês lembram da parábola que a gente leu, daquele rico que falava assim? Descansa, que agora tem para muitos anos. Como é que foi falado para ele? Tolo. Hoje mesmo pedirão tua alma. O que você tem preparado? Reflete nisso. Reflete nisso. Se cobre. Cobre de você mesmo. Não permita que ninguém fique cobrando você, não. Se cobre. Fala, eu estou indo bem na minha vida de oração.
Eu tenho intercedido, quando a gente fala para interceder para a igreja, é para interceder para que entre almas aqui que precisam ser salvas, entre almas aqui que precisam ser curadas, que entre almas aqui que precisam de transformação. Sabe quantas famílias estão sendo destruídas em Serra Negra? A gente não tem nem conta disso. Sabe quantas pessoas estão em depressão? Sabe quantas pessoas estão doentes? Sabe quantas pessoas precisam de Jesus? Muita gente! E nós não podemos ter um clube social aqui, né? Olha, eu venho aqui porque meus amigos, minhas amigas, né? Olha ali, olha o Léo aqui, o Moisés, o Renato, meus amigos, o Neguinho. Não, eu não quero ter amigo nenhum aqui. Eu quero ter almas que entram aqui para elas serem salvas. Para serem salvas, para serem curadas, é isso que a gente precisa. Eu falei com o pedreiro lá que estava trabalhando lá para mim, eu falei assim, irmão, você vai na igreja? Ele falou assim, não, pastor, eu não estou indo agora, porque, sabe, eu tenho muito trabalho para fazer. Eu falei, espero que você esteja ficando milionário. Ele falou, pastor, mas não estou. Eu falei, então, você está desgastando sua vida, tirando sua força com Deus para você trabalhar e não está nem adiantando. Não. Primeiro buscar o reino de Deus. Primeiro vai buscar. Depois você vê lá. Pode deixar que Deus não vai fazer você perder nada. Deus não faz ninguém perder nada, irmão. Deus não faz ninguém perder nada. Ele vai abalar a árvore, mas abalar a árvore não quer dizer que ele vai te colocar doente, não quer dizer que ele vai fazer você perder tudo que você tem. Não é isso que é abalar a árvore, não. Jesus não faz isso. Ele não resgatou nós para depois ficar ameaçando nós com aquilo que ele resgatou. Quem entende? Preste atenção nisso. Todas as pessoas que passarem por você, todas as pessoas, elas são almas que necessitam do Senhor Jesus. Se cobre, cobre você mesmo. É sábio o homem que se julga a si próprio. Reflita, fala como é que eu estou, como é que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer para o Senhor Jesus essa semana. Às vezes a gente fala de dízimo, fala de oferta, as pessoas acham que dízimo e oferta só dá dinheiro. Você tem que dar o dízimo do seu dia, você tem dado o dízimo do seu dia para o Senhor, porque Ele te deu o dia. Ah, pastor, isso eu nem sabia que ia acontecer. Então não sabe, vai buscar de Deus. Vai buscar a Deus. Glória a Deus. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Pode me puxar a orelha, meu Deus, o quanto o Senhor quiser. Eu sou teu e não abro mão. Eu tenho a minha escolha. O Senhor me deu a capacidade de escolher e eu escolho o que o Senhor escolhe. A minha escolha é essa. Eu determino qual a escolha que eu quero. A minha escolha é a tua. Nome de Jesus. Pedido de oração, Cleison. Reconciliação com Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pelo Cleison agora, tá? Você me ajuda? Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai Santo e Eterno. Pai, nós como a igreja, Pai, que confia no seu poder, na tua palavra, que confia, meu Deus, que o Senhor que estende os seus mantos de salvação, estende os seus mantos, Pai, de reconciliação. Clamamos ao Senhor, ó Pai, pela vida do Gleison. Pedimos ao Senhor que o Senhor, Pai, estenda os seus mantos de salvação onde ele está, ó Pai. E no nome de Jesus, que ele sinta um ardor, Pai, do amor do Senhor. Que ele possa sentir a vontade de estar nos teus caminhos de novo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco o Gleison nas suas mãos, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.